Ô Bruno Prado e Flávio Prado, né? O Flávio Prado, ele tem, né, um amor pelo Abel Ferreira, então eu vou perguntar até primeiro para ele. Flávio, o Abel deu um desabafo ontem. De novo, o Abel gosta, né, de atacar a imprensa, e aí ele ataca a mídia convocando o seu torcedor. É o que eu falo sempre, para mim ele tem direito. Se a gente fala o que a gente pensa, para mim o Abel tem todo o direito dele criticar a mídia se ele quiser, dele falar que a mídia joga contra o Palmeiras se ele quiser. Para mim é do jogo, e para mim isso que é legal. Se fosse todo mundo concordando, ia ser um saco fazer programa esportivo. Agora, ele fez um desabafo, eu acho que eu vou até botar primeiro aqui o desabafo do Abel, que eu quero ver o Flávio falar em cima desse desabafo. É a segunda declaração, Kaique, que a gente botou aqui na pauta, que eu acho a mais forte. Que ele diz que o Palmeiras nunca teve o espaço na mídia, que o espaço na mídia era mais para os outros. Discordo, já começo discordando aí. Nossa, o Palmeiras tem um baita espaço na mídia, ainda mais hoje, que é o supercampeão que é. E aí ele convoca o torcedor, critica o regulamento que o velho Vamp já disse, quando ele foi tricampeão ele não questionou. Agora ele está questionando. Mas ele fez um baita desabafo. E a Leila zoou a torcida que estava vaiando a presidente e o treinador. Perguntou, e aí, estão mais calmos? Vamos ver o desabafo do Abel Ferreira. Eu quero escutar o Flávio e o Bruno e também o Vamp sobre mais um desabafo do treinador do Palmeiras depois da classificação. Eu sei que o torcedor palmeirense é um torcedor sofrido, mas eu queria relembrar o torcedor palmeirense, e eu não sou palmeirense desde que nasci, que estamos a viver o período mais vitorioso da história do Palmeiras. Vou voltar a repetir, para os torcedores, para aqueles que gostam do Palmeiras, estamos a viver o período em que o Palmeiras mais ganhou em toda a sua história. E fico triste e desiludido quando vejo os torcedores a ser torcedores. Por isso é que eu estou a dizer, e digo para todos, parece que aqui no Brasil, aqui, onde eu estou aqui há 4 anos, que toda a gente percebe futebol menos o treinador. O treinador é o único burro que tem aqui. Tudo o resto são pessoas inteligentes e que sabem de tudo. Depois das coisas acontecerem é muito fácil. Depois das coisas acontecerem é muito fácil. O difícil é tomar decisões, que aquilo que eu tenho que fazer é chegar aqui e dizer assim, não, temos uma pré-época que vai começar numa semana. Temos um campeonato e uma época mais do que nunca, jogos até dezembro. Comecei a meter jogadores, o Gomes lesionou-se porquê? Porquê que o Gomes se lesionou? Excesso de jogos. Ainda hoje, vocês viram, primeiro tempo, uma parte do primeiro tempo, uma parte do segundo, a equipa começa a perder pilhas. Não tem como. O Estevão saiu porque estava com queimbras. Mas aqui ninguém quer saber, como disse, siga, joga, se ganhar ganhou, se perder perdeu, se perder a gente critica, faz aqui. Ninguém faz. Ou fazem muito pouco para valorizar a saúde daquilo que são os protagonistas, que são os jogadores. Temos 5 lesionados. Essa foi a minha preocupação no início, mas infelizmente não consegui evitar, e volto a dizer, num plantel extremamente curto, e nós temos que dar respostas, porque somos o Palmeiras. Agora, aos nossos torcedores, a única coisa que tenho a dizer, não se deixem influenciar, porque o Palmeiras nunca teve muita força na mídia, nem vai ter, nunca teve, nem vai ter. Não se deixem influenciar por aquilo que ouvem. Aqui em São Paulo tem outros clubes que têm mais força nos mídias do que o Palmeiras. Então nós temos que nos unir mais do que nunca. Todos juntos somos fortes. Unidos somos temidos. Se andarmos uns por um lado, outros por outro, vai ser uma época mais sofrida, e não gostava que fosse, porque eu estou aqui, juntamente com os meus jogadores, juntamente com a direção e juntamente com o torcedor, tu que me estás a ouvir, para estarmos juntos, para lutar contra tudo e contra todos. Podíamos ficar de fora com 23 pontos e toda a imprensa ia dizer para os nossos torcedores ouvirem que nós estávamos a fazer uma campanha horrível, era o que ia acontecer. E os nossos torcedores acreditam naquilo que os influenciadores dizem. E eu volto a dizer aos nossos torcedores que são sofridos. O torcedor palmeirense é um torcedor sofrido. Nunca na história do Palmeiras em tão pouco tempo ganharam tanto. Vocês, tal como eu, com os meus jogadores e com a direção, temos a oportunidade
de estar a atravessar a melhor fase da história do Palmeiras. Não se deixem enganar por aqueles que querem mal ao Palmeiras. Todos somos mais do que nunca. E eu faço a minha parte como treinador. É pedir que estejam unidos, é pedir que apoiem os nossos jogadores, mesmo quando jogam mal. Eu não posso aceitar que um palmeirense só seja palmeirense quando ganha. Ou só seja palmeirense porque o adversário do lado perdeu. Não é esse o palmeirense. O palmeirense é aquele que, independentemente dos títulos que se ganham ou não, tem orgulho de ter este símbolo ao peito. E muitos de vocês têm-no tatuado no corpo. Eu fico triste quando vocês se deixam influenciar por aquilo que ouvem. Mas há coisas que vocês têm razão. E nós todos dentro do clube temos que fazer mais e melhor. Temos que fazer todos um esforço maior para cada vez mais tornar a nossa equipa mais competitiva e com mais soluções. Olha aí, ó, é o Abel Ferreira. Então, voltando a falar sobre o assunto, tá? Para mim, ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Porque se fala na mídia o que se quer, aqui, inclusive no programa, a gente fala o que a gente quer. E nada vai mudar por causa do desabafo de quem quer que seja. Agora, eu analisei aqui 2 pontos, Flávio, e eu quero te passar sobre tudo o que ele falou. Você vê que ele vai se exaltando à medida que ele vai falando, né? Pra mim, ele convocar o torcedor dele, ele tá mais do que certo. Pra mim, ele fazer o desabafo, ele tá mais do que certo. Agora, ele diriam que seria uma campanha horrorosa. Seria uma campanha horrorosa. Eu repito. Claro que o Palmeiras fez mais pontos do que outros times. Agora, não dá pro Palmeiras, super poderoso que é, como eu já disse aqui várias vezes, ficar atrás da Ponte Preta e do São Bernardo e achar normal. Então, primeiro, se o Abel ficaria chateado de eu falar que a campanha seria horrorosa se não passasse, eu repito, para mim, se não passasse, seria horroroso. Ver o Palmeiras atrás da Ponte Preta e do São Bernardo, para mim seria ridículo, mas é um ponto. E aí é opinião. Agora, tem uma situação que, para mim, aí o Abel mente para justificar o argumento dele. E ele pode, para mim é do jogo. Como que o Palmeiras nunca teve espaço nem vai ter na mídia? Gente, o Palmeiras, ele tem tanto espaço quanto os seus maiores rivais, menos em TV aberta, que aí realmente, às vezes se dá prioridade ao Corinthians e ao Flamengo. Em São Paulo, Corinthians, e no Rio de Janeiro, Flamengo, por quê? Porque são as maiores torcidas, então você tende a passar mais jogos de um, mais jogos do outro. Por quê? Porque vai dar mais audiência. E isso aí é perceptível e a gente tem que falar. Agora, programa esportivo, o nosso é um. Eu garanto, pode levantar. Espaço do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, é muito parecido. Jornais, sites, cada um tem o seu espaço. Então, eu acho que aí há um exagero. Para mim, não é dizer nunca teve espaço. Claro que tem espaço, até porque o Palmeiras é gigante. É a 3ª maior torcida do Brasil. Como que não tem espaço na mídia? Foi o que saiu na última pesquisa. Que a 3ª maior torcida do Brasil é do Palmeiras. Seria muito burro por parte da mídia não dar espaço para o Palmeiras. Então, aí eu já vejo uma mentira para ganhar força no argumento. E a outra, que aí eu quero falar, porque sempre dizem, vocês da imprensa criticam o jogador, criticam o treinador e vocês incitam ódio contra essas pessoas. O que o Abel fez nessa coletiva foi incitar torcedor contra a mídia. Eu tô cagando, tá? Pra mim ele tem o direito dele, ele faz o que ele quiser. Mas quando ele diz, não se deixe influenciar por quem quer o nosso mal. Tipo assim, ele tá dizendo que a mídia quer o mal do Palmeiras. Cara, querendo ou não, isso é incitar, assim, o ódio, ele tem o direito dele. Agora, quando a gente fala mal aqui, quando a gente fala mal de jogador, dizem, estão incitando ódio. Ninguém está incitando ódio. Eu posso criticar o Flávio, o Mauro, o Vampeta, Bruno, ele pode criticar, mas que depois não digam, é só a imprensa que faz ataques assim. Eu, por exemplo, ninguém aqui quer o mal do Palmeiras, pelo contrário, eu quero o bem. Porque tendo o Palmeiras classificado, a gente tem audiência. A gente tem audiência com o Palmeiras, a gente tem audiência com o São Paulo, a gente tem audiência com o Corinthians, a gente tem com o Santos, principalmente agora com o Neymar. Eu quero isso, eu quero audiência, eu quero o meu trabalho. Agora, é um desabafo forte, Flávio,
mas que tem algumas viagens aí do Abel Ferreira para conseguir convocar o torcedor para o seu lado, né? Então, isso aí não é nem original, isso é cópia do Mourinho, que ele faz, ele copiou o Mourinho em muitas coisas, não no nível do Mourinho, porque o nível do Mourinho é outro, né? Sempre fala, é o único treinador português realmente relevante. O Abel conseguiu coisas importantes no Brasil, se ele sair daqui, for lá para fora e conseguir também, aí eu vou colocá-lo, né, nesse patamar, mas está muito distante ainda. Mas é o estilo do Mourinho, nós contra todos e tal, né? Filipão usa muito isso também e foi treinador dele na seleção, então é muito essa de nós contra os outros. Eu acho assim, tem quem faz, tem quem não faz, cada um faz do seu jeito. Eu, por exemplo, eu me preocupo com o meu trabalho. Para mim, não importa nem um pouco se o time X ganhou, perdeu, tanto faz. Ah, ganhou o São Paulo, tá, perdeu, tá, ganhou, perdeu, tanto faz. O nosso programa vai sair, se o Palmeiras ganhar, se o Palmeiras perder. Se o Corinthians ganhar, se o Corinthians perder. Se o São Paulo ganhar, se o São Paulo perder. Então, para mim, interessa realmente o meu trabalho. O resto não me importa muito, não. Se o Palmeiras tivesse sido eliminado ontem, hoje haveria um barulho muito grande em cima dessa eliminação e o programa seria feito do mesmo jeito. E o meu problema é fazer o programa. E haveria jogo, né? Do mesmo jeito que a gente faz. A gente comenta e faz jogos. Então, para mim, faz a menor diferença. A torcida do Palmeiras ela é meio agitada mesmo, né? Eu acho que com relação a essa coisa de vai ao time e tal, não reconhecer aquilo que está acontecendo, realmente o torcedor do Palmeiras ele está mal acostumado, porque não é essa a realidade. O Bruno fala sempre isso, eles vão sentir muito essa falta. Não é o Abel, é o Palmeiras. Desde o Paulo Nobre, quando o Palmeiras muda. O Palmeiras vinha numa seca, uma coisa terrível por muito tempo. Quando entra o Paulo Nobre e muda tudo, o Palmeiras ganha uma estrutura, e a Leila dá sequência, o Galhoto dá sequência, e aí chega o Abel. E a coisa segue, independentemente do Abel ou não, no meu modo de entender. Quando ele sair daí, a gente vai checar isso também. Então, o Palmeiras realmente está vivendo um momento diferente, especial, que pode durar muitos anos, porque os outros times estão ficando para trás. Então, o Palmeiras e o Flamengo, eles mudaram de patamar. E aí isso o Palmeiras está levando muita vantagem e o torcedor do Palmeiras talvez não lembre disso. E há também a briga da torcida do Palmeiras com a presidente, a torcida uniformizada nesse caso, que está querendo de volta a grana que ela deixou de dar. Então são fatores separados, fatores diferentes. E aí ele misturou um monte de coisa e tal. Mas aí é o discurso Mourinho, nós contra todos e tal, faz parte do esquema do Abel. Ele imita bastante o Mourinho. Tomara que ele consiga um dia imitar o nível de trabalho do Mourinho também. Tá, nisso aí eu discordo do Flávio, tá? Eu acho que o Abel tem muito da mudança de patamar do Palmeiras, eu acho. Claro, o Paulo Nobre é o mais importante, ele reestruturou o Palmeiras financeiramente. Agora, o Abel é o maior treinador da história do clube, gente. Ele é bicampeão da Libertadores, ele é bicampeão brasileiro. Eu duvido, e isso eu já fiz até uma aposta com o Flávio Prado, que algum treinador vá assumir esse Palmeiras, por mais poderoso que ele seja, e ganhar todos os títulos que o Abel ganhou em 4 anos. Eu duvido. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que eu vou fazer de novo uma coisa que eu já falei aqui. Quando o Abel sair do Palmeiras, nós vamos ver quem vai se acertar primeiro, o Palmeiras ou o Abel. Eu quero ver o Abel fazer isso que ele fez no Palmeiras em outro time. Aí sim, porque você está colocando a quem vai fazer no Palmeiras o que o Abel fez. E eu vou dizer, onde o Abel vai fazer de novo o que ele fez no Palmeiras. Então, eu acho que é mais fácil o Palmeiras com outro treinador fazer o que o Abel fez do que o Abel fazer em outro time que ele fez no Palmeiras. Acho que as condições são todas... Depende para onde o Abel vá, né, Flávio? Ué. Depende para onde ele vá. Aí não é uma comparação justa. Você tem que ver. O Abel assumiu esse Palmeiras. Vamos ver se outros treinadores que assumirem esse Palmeiras vão conquistar o que o Abel conquistou. E vamos ver se o Abel vai fazer no outro time o que ele conseguiu fazer aqui. Ele pegou uma situação... Mas aí ele pode ir para um clube, Flávio, que aí você vai falar, que nem o Jorge Jesus, né? Quando eu falava, mas ele tá muito bem. Aí você fala, mas tá na Arábia. Tem que ver qual clube que vai. Não, também. Mas aí precisa ver o nível dele. Se ele tiver um nível elevado, como dizem que tem, ele vai para um time grande. Vai para um time importante. Que seja um dos 3 times. Flávio, mas aí você vai se perder, né, na justificativa. Por quê? Porque, vamos lá, qual é o treinador que você mais ama e que todo mundo mais ama? O Guardiola. Isso. Ele nunca trabalhou em time pequeno, pô. Claro, porque ele é enorme. Treinador enorme e não trabalha em time pequeno. Ele ganhou tudo. Isso. Mas ele ganhou só em time que gasta rios de dinheiro e que forma um baita elenco. Porque ele é enorme. E o time que mais gastou no Brasil em contratações foi o Palmeiras.
O time que dá estrutura, o time que paga em dia, é um dos raros... E o Abel tá ganhando. E o Abel tá ganhando nesse Palmeiras. Então, vamos ver se ele consegue... O Palmeiras é um dos poucos que dá essa condição. Eu quero ver, na hora que ele for para um outro time, sem essa condição, se ele vai fazer a mesma coisa. O Guardiola já fez em 3 lugares. Onde ele vai, ele faz. Onde ele vai, ele faz. Eu quero ver. Aliás, não podemos comparar coisas diferentes, né? Não são até profissões diferentes. Flávio, mas eu não estou comparando o Guardiola com o Abel. É que você fala do Abel, quando você fala do Abel, você fala, mas no Palmeiras é mole. É claro. Eu não estou falando que o Abel tem o talento do Guardiola. Claro que não. Nem de longe. Mas o que eu estou falando é também ser campeão com Messi, Iniesta, Xavi no mesmo time. Não era esse o time. Ser campeão com não era esse o time. Não era esse o time. Ele montou o time. Nem tinha Messi. Ele montou o time, é diferente. Não tinha o Messi já estava sendo revelado. Messi era reserva. Ele muda o time. Ele cria a posição do Messi. Mas não vamos discutir Abel e não vamos misturar coisa, né? Sim, são profissões. Não dá nem pra falar que é a mesma profissão. Mas eu só não quero que você fale que o Abel Ferreira não é bom porque ele tá no Palmeiras. Ele é bom. Não, eu quero ver. Não, ele é bom no Palmeiras. Eu quero ver quando ele sair, se ele vai fazer. Quando o Guardiola saiu do Barcelona, vamos ver se ele faz em outro. Ele fez. Vamos ver se ele faz em outro. Ele fez. O Abel, quando ele sair, se é que ele é do tamanho que as pessoas dão a ele vai para um time importante. Eu quero ver se ele vai repetir. É isso. Igual o Jorge Jesus. Pô, que maravilha. Foi pro Benfica, pé na bunda, rápido. É diferente. Flamengo e Palmeiras, eles estão numa situação, atualmente, na América do Sul, que permite ao treinador que está lá conseguir coisas extraordinárias. Muito acima, às vezes, do que a capacidade dele compete. O cara vai e consegue, porque eles estão muito acima dos outros. O Palmeiras e o Flamengo estão no patamar diferente da América do Sul. Toda a América do Sul. Então, qualquer treinador do Flamengo, qualquer treinador do Palmeiras, qualquer um leva mais vantagem do que os outros. É óbvio. É muito mais fácil você acertar o Palmeiras, eventualmente o Abel saiu dando desacertar, do que você acertar o São Paulo, do que você acertar um Corinthians, o próprio Santos, um Vasco, um Botafogo. É mais difícil, porque é coisa mais com o Fluminense. É muito mais difícil, óbvio. Mas o Botafogo no ano passado não foi, né? Tinha Almada, tinha Luiz Henrique. Era um timaço também. Então, ganhou por quê? Porque o Arthur Jorge é brilhante? Não. O Arthur Jorge é um Zé Mané e ganhou. Por causa da diferença de grana, de pagamento. É isso que eu quero dizer. Com um time assim, estruturado, com um monte de dinheiro, é mais fácil, velho. É o que eu falei de novo, falar de novo. Claro que o Fernando Diniz é meu amigo, mas quero ver ganhar a Libertadores com o Fluminense. Isso sim é mérito. Agora, ganhar com o Flamengo, ganhar com o Palmeiras. Pô, quem são os favoritos da Libertadores deste ano? Palmeiras e Flamengo, é óbvio. Quem é favorito do Corinthians? Eu concordo com você. Claro. Mas vamos lá. Nesse tempo que o Abel tá no Palmeiras, é quase 5 anos. Tite, que é super idolatrado pela imprensa, não ganhou nada. Não, ele estava com a seleção brasileira. Tá bom, mas eu tô falando quem passou pelo Flamengo e Palmeiras, que são os clubes que você tá falando. O Tite era super idolatrado, não ganhou nada e mostrou um futebol de bosta. O Vitor Pereira era super comentado. Aí você tá de brincadeira. Você tá misturando de novo estação. O que tem que ver o Vitor Pereira com isso? Eu deixo você falar, você deixa eu falar. Claro, mas Vitor Pereira... Você não pode colocar Vitor Pereira nisso. Isso é mais que Zé Mané, pô. O que eu tô falando é que ele veio pro Flamengo. Vamos lá. Tite, Vitor Pereira, Paulo Souza, Domenech vieram pro Flamengo. Putz. E não ganharam nada. Claro. O que eu tô falando o Abel Ferreira tem mérito em ganhar mesmo sendo um time fodão. Porque tem treinador que passa pelos times fodões. O Milito no Atlético Mineiro não ganhou nada. Mas olha só o que você está comparando. O Flamengo, o Dorival chegou, ajeitou a casa e ganhou. O Rogério ganhou, o Flamengo é outra coisa, é outro papo. É muito mais fácil. No Palmeiras é muito mais fácil. Por isso que eu tô falando, esse desafio é ótimo. No dia que o Abel sair do Palmeiras, vamos ver quem vai se acertar primeiro. Vamos ver quem vai ser campeão primeiro, o Abel ou o Palmeiras. Vamos ver. Eu quero ver o treinador que vai chegar no Palmeiras e vai ganhar como ele. Tem isso também. Se tiver, né? Se tiver. 2 Libertadores, 2 brasileiros e uma Copa do Brasil em 5 anos. Se tivesse, porque as coisas mudam. De repente o Corinthians traz um presidente, se ajeita, ou o São Paulo, os times da Argentina se acertam financeiramente e viram. Agora, se continuar esse quadro, quem vier no Palmeiras tem toda a chance de ganhar 2 Libertadores. O Flamengo vai ganhar de novo, é lógico, porque só tem os 2. Eles estão brigando entre eles. Duro é não ter conseguido ganhar mais, tinha que ganhar mais. Só tem os 2. Ainda deixaram escapar uma pro Botafogo e uma pro Fluminense. Tinha que ganhar. Só tem os 2. Os 2 são estruturados. Os 2 estão aí o tempo inteiro. Duro é não ganhar mais com isso. Eu acho que ganhou pouco. Pela estrutura que tem, pela condição que tem. O Abel Ferreira, né? A gente tem que ir para um break, né? A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube.
Bom, a gente segue no YouTube, o Bruno, com esse debate do Abel, porque é o que eu falo. Eu acho o Abel foda, mas nem por isso eu acho que ele tem razão em tudo que ele fala. Eu acho que ele exagerou muito, né, nesse desabafo. Agora, o que falar do jogo, né, Bruno, do Palmeiras, porque o Abel estava sendo muito criticado, e para mim com razão, porque ele tinha tirado Estevão, Flaco Lopes e Richard Rios, e o Mirassol empatou. E até os 41 minutos estava sendo eliminado e a torcida criticando muito. Ele realmente errou feio e teve estrela ontem? E outra, Bruno, o que você achou do desabafo e se você concorda com teu pai? Tá no Palmeiras, não tem nada demais o trabalho do Abel Ferreira. Eu discordei. Bom, do jogo, quando sai o Estevão, fica uma coisa estranha porque o Palmeiras estava ganhando quando ele saiu, estava 2-1. Aí tomou um empate e depois fez o terceiro. Ele falou aí na entrevista que o Estevão estava com cãibra, né? Então, aí tem uma justificativa, né, para tirar de campo o seu jogador mais talentoso. Mas ali o Palmeiras, ele estava com muitos garotos, os garotos acabaram ajudando, resolveram, né? O Alan que fez o gol, o Luigi participou, mas ficou realmente o time que estava em campo quando toma o empate, era um time, na teoria, mais fraco, né? Fraco assim, os meninos podem daqui a pouco se tornarem jogadores muito bons, mas ainda não são, né? Ainda são garotos que estão começando, que estão tendo chance agora, esses jogadores. Ele até falou na coletiva que ele acha pesado, por exemplo, ainda o Tales ser o primeiro centroavante reserva. Por isso que ele quer mais um. Que ele tem hoje o Flaco e o reserva é o Tales. Ele acha que o Tales ainda é pesado para ele ser a primeira opção de banco de camisa 9. Que ele quer ter mais um, que o Tales seja a terceira opção, para daqui a pouco, daqui a alguns anos, ele pode estar num outro patamar, pode até ser o titular, mas ainda o Abel não vê o Tales preparado para ser um reserva imediato, que o reserva imediato vai jogar bastante. Sobre o que ele falou, assim, o Abel tem essa estratégia de comunicação, de tentar puxar todo mundo, assim, tá todo mundo contra a gente tem que se fechar aqui, porque se a gente não se fechar, tá todo mundo contra. Acho que há exagero sim na imprensa, quando o time não ganha, há um exagero, e acho que tudo em relação ao Palmeiras nessa primeira fase do Paulista foi exagerado, porque o Palmeiras tinha uma estratégia muito clara de rodar elenco, de fazer um rodízio, de dividir. No início o Palmeiras dividiu o time em dois, ele tentou fazer uma pré-temporada, ele inventou uma pré-temporada porque o calendário não deu a ele e a ninguém uma pré-temporada, então ele, do jeito que ele achou melhor, ele inventou uma pré-temporada. E o Palmeiras não fez uma campanha tão ruim. O Palmeiras está jogando menos do que pode, isso é verdade, isso passa também por ele. Mas a campanha não foi ruim, o Palmeiras perdeu um jogo só. O Palmeiras fez 4 pontos a menos que o Corinthians, que foi o melhor. E como eu falei ontem, por um detalhe... Bruno, eu vou ter que te cortar rapidinho, porque a gente vai voltar pro ar aí, pra Rádio Jovem Pan. Em 2 segundinhos a gente tá de volta. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Bruno Prado falando aí sobre o desabafo do Abel e a atuação do Palmeiras e a classificação, Bruno. Então, eu até falei, o Palmeiras não está jogando tudo que pode, isso pode melhorar. No Paulista, eu acho que as críticas eram exageradas mesmo, e falei aqui não só ontem, depois de classificar, falei o tempo inteiro. Palmeiras, ele fez uma pré-temporada dentro do campeonato, isso ficou bem claro, não foi nenhuma coisa disfarçada, escondida. Ele dividiu o time em 2, ele fez uma pré-temporada, já que não tem no calendário espaço para pré-temporada, ele criou do jeito que ele achou melhor. Então, acho que era normal que tivesse alguma oscilação de rendimento. O Palmeiras ainda tem Paulinho para estrear, o próprio Felipe Anderson esse ano só fez um jogo, pode chegar Vitor Roque, então ainda pode ser um time mais forte do que é. E assim, sobre a campanha ela não foi ruim. O Palmeiras, ele terminou com a terceira campanha, ele só perdeu um jogo, só pro Novo Horizontino, e ele ficou a 4 pontos da melhor campanha, que foi do Corinthians. Eu falei ontem, por um detalhe, claro, a campanha é essa e pronto, mas um detalhezinho, jogo Palmeiras e Corinthians, pênalti pro Palmeiras no final, o Estevão bate e o Hugo pega. Se o Estevão converte aquele pênalti, a diferença era 1 ponto. Era 1 ponto só. Então, assim, não foi uma campanha ruim em termos de resultado. Foi uma campanha boa. Em rendimento, pode melhorar. Claro. E sobre o Abel no Palmeiras, sim, acho que o trabalho dele é histórico no Palmeiras. Assim, é um trabalho muito bom. O Palmeiras é um time que hoje dá condição, é estruturado, tem dinheiro, é muito bom trabalhar no Palmeiras. Mas o trabalho dele, no geral, é muito bom. Tem momentos melhores, momentos piores.
mas ele conseguiu potencializar alguns jogadores, melhorar jogadores, mudar o time várias vezes, né? O Abel já usou várias formações no Palmeiras, até porque ele está aí há bastante tempo, e várias vezes ele conseguiu reinventar o time, que alguns jogadores vão embora, outros caem de produção, outros chegam, e ele já montou diversos times do Palmeiras, e sempre competindo, sempre, algumas vezes campeão, outras vezes não, mas sempre competindo. Ano passado mesmo não ganhou nenhum título grande, mas foi vice-campeão brasileiro. Fez mais pontos ano passado do que em 23 quando foi campeão. Então, assim, o trabalho dele é muito bom. Acho que há uma diferença entre o Palmeiras e o Flamengo, que é o respaldo pro técnico. O Flamengo, não sei se não posso falar ainda dessa diretoria nova, mas a diretoria passada dava zero respaldo para os técnicos. Assim que a rede social começasse a agitar, a torcida, influenciador, imprensa, você sabia que o técnico ia cair. O respaldo era zero. No Palmeiras ele tem respaldo. No Palmeiras ele sabe que se ele fosse eliminado ontem, a chance dele cair era zero. Se ele terminar o ano sem ganhar nenhum grande título, ele só sai se ele quiser. Ele não vai ser demitido. Então o Palmeiras dá esse respaldo porque confia no cara que está lá. O Flamengo, ele deixa muito o que vem de fora influenciar. Pelo menos a diretoria passada deixava. Essa aqui eu ainda não sei. Não afirmo que não deixa, que eu ainda não sei. Está começando agora. A passada, qualquer pressão de fora derrubava técnico no Flamengo. No Palmeiras isso não acontece. O número de títulos é meio parecido dos dois. Mas o Palmeiras, ele passa essa impressão de ser mais estável porque não deixa influenciar. O que a Leila fez ontem é uma prova disso. Ela não tá nem aí pro que vem de fora. Essa mensagem que ela postou aí, vocês estão mais calmos, não é a primeira vez. É a terceira ou quarta vez que ela posta. E se for campeão, ela vai postar acho que 10 vezes. E se contratar o Vitor Roque mesmo, é capaz dela postar já nessa semana de novo. A mesma mensagem. Ela já postou várias vezes. Que eu acho bom. A torcida tem o direito de se manifestar, a torcida gosta do clube. No caso da Leila, tem uma rixa pessoal com a organizada, então financeira. É uma coisa que passa por cima da paixão pelo clube ou não. Ela tem uma disputa ali com a torcida organizada, isso pesa nos protestos contra ela. Mas eu acho que assim, a torcida pode manifestar, pode fazer o que quiser, mas o que a torcida manifesta não tem que ter nenhum poder de decisão no clube, zero. O que tem que decidir é o que a presidente acha, o que o técnico acha, o que o diretor acha. O que vem de fora tem que ter zero influência. Isso eu acho muito bom no trabalho da Leila Pereira. Gente, o Bruno chamou, né, esse assunto, a gente já vai falar do Vitor Roque. Agora, a Leila Pereira, ela fez essa postagem aí, eu vou até pedir pro Kaique colocar na tela, porque a Leila Pereira é impressionante, ela não amarela pra torcida. Ela vai pra dentro, ela fala o que ela pensa, acho que às vezes ela peca, às vezes um pouco, e tem um tom meio arrogante, como foi no caso do Rony. Na minha opinião, o Rony não merecia ter sido tratado do jeito que foi pela diretoria do Palmeiras, mas olha a postagem de ontem da Leila Pereira. Ela dando um sorrisinho, aplaudindo, e ela posta: estão mais calmos a presidente do Palmeiras. É claro que foi um deboche às vaias que ela sofreu, né? A Leila Pereira foi chamada de bruxa em música da torcida, diziam que ela estava usando o Palmeiras para brincar de presidente. E uma coisa eu digo, eu acho que às vezes ela perde a mão, mas eu acho ela uma baita presidente pro Palmeiras. As conquistas dizem tudo, não só como presidente, mas também como patrocinadora, né? Ganhou muita coisa no Palmeiras, a Leila Pereira, só que ela não engole sapo. E eu vejo a Leila como a dirigente assim, do futebol brasileiro mais firme. Ela não tem medo de organizada, ela não tem medo de torcedor. Agora, a torcida do Palmeiras não levou muito bem esse deboche, tá? Não só a torcida organizada, não. O torcedor não gostou, mas é aquilo que eu digo, Vamp, parece que ela também não tá ligando. É tipo assim, a gestão do Palmeiras é do jeito que eu acho que tem que ser, eu vou gerir do jeito que eu acho que tem que ser, e o torcedor pode protestar à vontade, mas vai ser do meu jeito, Vamp. Parece que a Leila passa esse recado, né? Ela é vencedora, né? Contundente nas decisões dela. Achei que no caso do Rony ela foi mal, mas no geral ela acerta muito mais do que é no Palmeiras. Tem contratações, jogadores que não deu certo, tudo. Faz parte da comissão técnica com os olheiros, né, com o staff lá, que a Leila, ela assina o cheque, ela dá a palavra final, né?
Então, quer dizer assim, a gente sabe que tem esse problema com a organizada, né? Já patrocinou o carnaval, né, da Mancha, por sinal foi até vitoriosa também, 2 carnavais seguidos, ganhou com o patrocínio dela, né? E o Palmeiras é aquilo que eu aprendi, viu, Tico? Trabalhando com o Flávio e com o Chico Lang em outra emissora aí na Gazeta. O Chico Lang falou, tá muito calmo, o Palmeiras não é assim, o Palmeiras é fumaça. E cortiço, né? E ganhando título, O Palmeiras, temporada passada não conquistou título, ganhou o Campeonato Paulista, mas está de novo na Libertadores, é favorito a tudo que disputa, classificou no Paulista, é um dos favoritos, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então, muita fumaça só para poder atrapalhar. Não dá para ficar muito tranquilo no Palmeiras. É aquilo que Cortiço. O Cortiço pega fogo também. Pegou fogo e Flávio Prado, você adorou, né? Você gostou. Agora, é uma divisão, né? O torcedor do Palmeiras tem uma parte que está a favor da Leila, tem uma parte que está contra. Muitos não gostaram do deboche, mas isso mostra que a Leila não liga nada para o que vem de fora, Flávio. A nota dessa postagem é 1000. 1000. Sensacional. Ela não tem que dar bola para nada. Aquilo que o Bruno falou, concordo 100%. Quem administra o clube é ela. E ela dá assessoria, pede assessoria para o Anderson e para o Abel. Mas quem administra o clube é ela. O resto pouco importa. O palmeirense, ele tem mania de... Ele é corneteiro. Tem aquela história do corneteiro, que é desde lá de trás, né, dos anos 50, 40, quando eles iam numa fábrica... É por isso que é corneteiro. Eles iam numa fábrica que tinha do lado, lá no antigo Parque Antártica, chamam uma fábrica de corneta mesmo, fabricar aquelas cornetas. E eles sentavam no murinho baixo e ficavam falando, né? E aí apareceram os corneteiros, os caras estavam lá na corneta. Depois apareceu o Pátio dos Milagres ali no clube, onde os caras ficavam falando e tal. O Palmeiras, ele é agitado, ele é conturbado. Mas uma coisa, outra coisa. O cara pode chiar, pode reclamar. Agora tem os influencers também, né? E ela não tá nem aí com influencer, com nada, não quer nem saber. Ela faz do jeito dela e ganha, né? Aí, amigo, ó. Estão mais calmos agora? Tá ótimo. Eu acho excelente. Se eu fosse ela, eu faria a mesma coisa. Eu acho perfeito. Ela não tá nem aí com o que vem de fora e não tem que estar mesmo. Que a responsabilidade é dela. Então, cada um faz a sua parte. O influencer influencia, o corneteiro corneta e ela preside o clube do jeito dela. Tá perfeito.